Ok, queridos, vamos para o nosso momento de palavra, tá bom? Nós vamos dar sequência no nosso estudo de Romanos. Aí você já pode abrir aí Romanos 7, tá? Romanos 7, nós vamos ler hoje apenas o versículo 4, irmãos. Apenas o 4, tá? Versículo 4, Romanos 7, 4, vamos lá? Vou deixar aqui minha Bíblia aberta, tá bom, gente? O texto diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, ou fruto no singular. Queridos, a gente vem estudando esse texto e eu tenho dito a vocês que é desafiador, é muito desafiador. A compreensão disso aqui pode ser libertador na vida de qualquer cristão. Todos nós temos dificuldade com relação à caminhada cristã, principalmente de entendermos algumas doutrinas bíblicas. As pessoas, eu ouvi isso durante muito tempo na minha vida, né? Eu não gosto de doutrina. Lá vai o pastor que prega a doutrina. E isso, no começo, isso até criou assim uma certa resistência a respeito da doutrina bíblica. Mas é interessante, irmãos, é que como crente, na verdade, eu diria que não é possível ser crente sem que haja conhecimento doutrinário. Quando você pega as cartas de Paulo, por exemplo, essa aqui que nós estamos estudando, você vai perceber que é uma carta totalmente doutrinária. Do capítulo 1 até o 11, o que nós temos é doutrina, entende? Depois ele tem aplicação prática no capítulo 12 em diante, mas até lá nós temos doutrina. É assim, irmãos, funciona mais ou menos assim. Eu pergunto para alguém, você é salvo? Ela diz assim, eu sou salvo. E aí eu pergunto de novo, mas como é que você sabe que eu sou salvo? Geralmente a pessoa vai dizer assim, é porque eu aceitei a Cristo. Aí eu pergunto, mas o que significa isso na verdade? Tá, você aceitou a Cristo, mas como foi que Cristo te salvou na verdade? Aí a pessoa já começa a se embananar e a entrar em confusão com as respostas, porque ela não tem conhecimento doutrinário. Lloyd Jones chega a dizer, querido, que se você não sabe por que é salvo, você deveria duvidar da sua salvação. E como é que a gente sabe se nós somos realmente salvos, querido? Por meio da doutrina bíblica. A doutrina, irmãos, aqui basicamente, querido, entender, é um corpo de ensino sem o qual a gente não tem cristianismo. Por exemplo, eu vou falar da doutrina do pecado original, da queda de Adão. Eu tenho que conhecer. Não é uma coisa que nós criamos, é uma coisa que nós extraímos da Bíblia e nós vamos por toda a Bíblia pegando o ensino a respeito disso e nós formulamos uma doutrina, nós organizamos uma doutrina. A gente chama isso de teologia, de teologia sistemática. Nós sistematizamos o ensino bíblico por temas, entende? Por exemplo, salvação. Nós vamos ensinar sobre salvação, então nós sistematizamos. O que Paulo fez aqui, eu costumo brincar, né? Que Paulo fez aqui, a carta de Paulo a Romanos é uma teologia sistemática de Paulo a respeito da salvação. Ele sistematizou salvação. Primeiro ele disse, olha, ele começa no versículo 16 dizendo, 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Depois vai dizer que essa justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele está estabelecendo o seu assunto, o seu tema, que é a justificação pela fé. Ele estabelece o tema. Aí, antes de entrar no tema, eu estou trabalhando isso nos vídeos pequenos, viu gente? Só que lá numa linguagem bem mais... Antes de entrar no tema, então ele pensa assim, quando alguém me ouvir falar sobre isso, pode ser que ele levante um questionamento, né? Mas por que eu preciso disso? Imagine um judeu habituado a obras, a crer que a salvação se dá por obras,
ouvindo falar de justificação pela fé. Ele vai perguntar, por que eu preciso disso? Então Paulo, a partir do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo diz por que o ser humano precisa da justificação pela fé, da justiça de Deus. Entende? Aí ele vai dizer que os gentios estão debaixo da ira de Deus, que os judeus estão debaixo da justiça de Deus, da ira de Deus. E no 3 ele finaliza dizendo que todos nós estamos nessa situação, que não há salvação para nós, que nós não queremos Deus, por isso que nós precisamos da justiça de Deus na nossa vida. Aí ele passa a descrever o que é essa justiça de Deus, do 21 em diante, até o final do capítulo 3. Depois ele vai dizer, olha, esse ensino não é um ensino novo, eu não criei isso é uma coisa passada, está lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, né? Então ele estabelece a doutrina, ele mostra por que nós precisamos, ele diz o que é, ele mostra que essa doutrina está na Bíblia, no Velho Testamento. No 5, ele vai dizer, ele vai trabalhar, bom, já estabeleci, já provei a doutrina, agora eu quero te mostrar o resultado disso. É uma teologia sistemática, irmãos, então ele sistematizou a doutrina da salvação. Bom, tudo isso, querido, para dizer que nós precisamos pensar a respeito daquilo que nós cremos. John Stott, ele escreveu um livrinho chamado, livrinho mesmo, Crer é também pensar. Porque muitos cristãos pensam que fé é alguma coisa que vem a nós. Eu não sei nem entender o pensamento das pessoas, entendeu? Porque fé, querido, sem conhecimento não é fé. Ter fé implica em conhecer. O próprio Paulo diz em Romanos 10 e 17, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus que produz fé no meu coração. Entende? E isso tudo para te dizer que o que nós estamos estudando é importante. E que o que nós estamos estudando requer de nós, querido, mente, cérebro. Não tem jeito, irmãos. Não tem como simplificar demais isso aqui. Não tem como passar por cima muito rapidamente. É necessário que a gente mergulhe no texto, que a gente extraia daqui aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. E eu espero que vocês entendam isso, tá bom? Eu vou pedir a vocês, na verdade, como eu já tenho pedido, querido, antes de começar isso aqui, é que você não se contente, irmãos, apenas com a exposição aqui. Por mais importante que seja, irmãos, a exposição aqui, eu creio que ouvir uma vez não é suficiente. Sério isso. Porque você não consegue acompanhar tudo que está sendo desenvolvido, entendeu? Você não consegue entender aquilo que está sendo ensinado. Então é bom que a gente possa, eu vou fazer isso para mim mesmo, para minha própria edificação, tá bom? A minha ideia é baixar todo o capítulo 6, o áudio, todo o capítulo 6 que eu tenho, colocar no meu celular para ficar ouvindo as mensagens novamente. Porque senão a gente vai pregando, vai esquecendo aquilo que ficou para trás. E eu não posso, porque eu estou ensinando isso aqui, e enquanto eu estou ensinando, eu quero ter tudo em mente, eu quero lembrar, porque é muito conteúdo, irmãos, é muito conteúdo, é muita informação, é muito ensino. E a mente não dá conta de armazenar tudo isso de uma vez só, entendeu? Então a gente vai repetindo essas coisas, por isso que eu peço a vocês. Tá lá, querido, é simples. Baixa lá só o áudio lá no teu celular, entendeu? Põe para ouvir enquanto está limpando a casa, fazendo alguma coisa, vai ouvindo, porque isso vai te ajudar a entender. Irmãos, se você estudar esse capítulo e não entender, você está desperdiçando muito tempo. Então vamos voltar aqui. Eu preguei sobre os versículos 1, 2 e 3. Paulo estabelece ali o seu princípio geral, o que ele vai falar. A ideia de Paulo aqui, irmãos, o que ele quer ensinar aqui, na verdade, no versículo 1, é que o homem, ele está debaixo do domínio da lei. Enquanto ele tem vida, ele está debaixo da autoridade da lei. Depois ele exemplifica isso, né, com a metáfora do casamento. A mulher está sujeita ao marido enquanto o marido está vivo, né? Ele está exemplificando o princípio que ele estabeleceu no versículo 1. Enquanto o marido está vivo, a mulher está ligada ao marido pela lei do casamento. Mas se o marido morrer, a mulher está livre do marido. Por quê? Porque a lei do casamento não se aplica mais a ela, porque ela não tem mais um cônjuge, então ela não é mais casada. Tá? Ele faz isso, ele estabelece o princípio,
ele exemplifica o princípio, e aqui, querido, ele faz a aplicação no versículo 4. E é daqui que nós vamos continuar. Eu não vou reprisar, irmãos, eu deixo a dica dos vídeos, estão aí na internet, tá bom? Se alguém quiser ver, porque aí a gente ganha um pouquinho de tempo. Assim, ele está aplicando o princípio. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Cristo. Bom, planejei até fazer uma recapitulação, mas eu vou pular isso aqui por causa do nosso tempo, tá? Senão a gente não anda como deveria andar. Então eu vou adiantar aqui para o versículo 4. Isso. Está estabelecido o princípio geral, enquanto o homem viver, ele estará sob a autoridade da lei, né? Ele exemplificou com a metáfora do casamento, agora ele faz a aplicação. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu adiantar algo para vocês, irmãos. Paulo vai fazer a aplicação em relação à relação matrimonial. Só que antes de eu estudar isso com vocês, antes da gente entrar nessa questão com vocês, eu queria lidar com possíveis problemas que vêm da interpretação dessa metáfora que Paulo faz a respeito do casamento. Aí eu vou explicar para vocês, tá bom? Quando Paulo usou a metáfora do casamento nos versículos 2 e 3, ele disse que o marido morreu. Foi o marido que morreu, de acordo com a metáfora. Morrendo o marido, a mulher está livre da lei do casamento. Aí a questão é, se o marido, de acordo com a metáfora, representava a lei, porque é essa a ideia do texto, tá bom? Por que agora Paulo diz que nós é que morremos, ou seja, nós somos as mulheres? Na metáfora de Paulo, a lei é o marido e nós somos a mulher. Lá o marido morre. Agora, quando ele faz a aplicação, ele muda isso. Não é o marido que morre, agora é a mulher que morre, né? Bom, aí a pergunta, se o marido, de acordo com a metáfora, representava a lei, por que Paulo diz agora que é a mulher que morre? Isso aqui, irmãos, é motivo para muitos comentaristas afirmarem que Paulo se perdeu aqui no uso da metáfora, entendeu? Tipo, a ideia é assim, Paulo é tão inteligente que ele às vezes acaba se atrapalhando com aquilo que ele vai usar. Então ele se perdeu, ou ele simplesmente abandonou porque se confundiu com a metáfora e largou de mão a metáfora, entendeu? Alguns chegam a dizer isso, a gente tem os comentários, tá bom? Esses comentaristas perguntam por que Paulo usou essa ilustração se ele vai distorcer ela de maneira tão drástica. Lá na metáfora, o marido morre. Agora, na aplicação, quem morre é a mulher, não o marido. Tá bom? Então, isso traz confusão, irmãos. Se a pessoa não estiver atenta, né? Primeiro que se ela não perceber isso, ela está fazendo uma leitura muito, muito desatenta, né? Porque realmente, quando Paulo cita a metáfora, ele diz, é o marido que morre, a mulher está livre para casar com quem ela quiser. Agora, quando ele faz a aplicação da ilustração que ele fez, ele diz, nós morremos pelo corpo de Cristo. Bom, não teria assim uma ilustração melhor, querido? Será que Paulo não errou a mão nessa ilustração? E aí é onde eu faço a primeira observação, tá? Não, Paulo não errou a mão, querido. O interesse de Paulo aqui, irmãos, é esclarecer o princípio que ele estabeleceu no versículo 1 e que foi ilustrado no versículo 2 e 3. E qual é a preocupação de Paulo? O que Paulo quer realmente extrair dessa ilustração? Misericórdia, sai coisinha. Essa ilustração é que a morte, ou só a morte, pode terminar essa antiga relação. O que Paulo está interessado aqui na metáfora é exatamente isso. A lição que ele quer que a gente extraia é exatamente essa. Ele não está preocupado se é o marido que morre ou se é a mulher. O que ele quer ensinar é o seguinte, a morte põe fim à relação. Tá? Assim como a morte põe fim à relação do homem com a mulher, a morte põe fim na relação do homem com a lei, entendeu? Se antes eu estava debaixo da lei, ou casado com a lei, porque essa é a ideia do texto, com a minha morte, a lei perde o domínio sobre a minha vida.
Ela não tem mais domínio, porque eu morri, na verdade. É isso que ele quer que a gente aprenda com a metáfora aqui, tá bom? É essa a ideia de Paulo. A morte põe fim a essa relação. No que se refere à lei, querido, não importa qual das partes morre, entendeu? Morreu um, acabou a relação. Bom, outro detalhe importante aqui, querido, é que Paulo não poderia ter dito que a lei morreu. E pela razão muito simples de que a lei não pode morrer. Novamente, irmão, o importante para a ilustração de Paulo é que por causa de uma morte que se deu, nós não estamos mais ligados à lei, nós não estamos mais debaixo do domínio da lei, nós estamos livres da obrigação desse primeiro casamento. Eu sei que parece estranho, irmãos, aqui, esse uso que Paulo faz, né? Porque a ideia de Paulo nesse texto é, nós estávamos casados com a lei, estávamos ligados à lei, assim como uma mulher está ligada ao marido, entendeu? Nós estávamos ligados à lei, e a única forma de sair dessa situação de estar debaixo da autoridade da lei é a morte. E essa morte aconteceu por meio do corpo de Cristo, tá? O outro ponto aqui, querido, que precisa de esclarecimento, e eu vou abordar isso aqui um pouquinho mais, com mais ênfase, é o fato, querido, de ser dito no texto que o cristão morreu para a lei pelo corpo de Cristo. O cristão morreu para a lei. Irmãos, isso tem causado tanta distorção no meio do cristianismo que vocês não têm ideia. O cristão morreu, isso significa que o cristão não tem mais nenhum compromisso com a lei? Significa que ele não tem mais nada a ver com a lei? Em que sentido o cristão morreu para a lei? Essa é uma pergunta muito importante, irmãos, porque eu já vi pregadores dizer que nós não temos mais nada a ver com a lei, que a lei é coisa do passado, que a lei é coisa do Velho Testamento e que nós estamos debaixo da graça e a lei não tem mais nenhum poder, nenhuma autoridade, a lei não tem mais nada a ver com a gente. Isso é verdade? Não, querido. Não. Essa informação não é correta, entendeu? Antes de continuar aqui, eu quero só lembrar uma coisa, porque eu disse que a lei lá no versículo 1 era uma espécie de lei geral, porque ali Paulo estava estabelecendo um princípio geral, um princípio que todos pudessem concordar, que todos conhecessem e todos concordassem, entendeu? E nós fizemos lá, demos lá o exemplo da ideia de que nós estamos debaixo eu sou cidadão brasileiro e eu estou debaixo das leis do território brasileiro, entendeu? Essas leis têm domínio sobre mim, tá? Então a ideia lá era esse princípio abrangente. Aqui no versículo 4, quando Paulo diz, querido, que nós não estamos mais, que nós estamos mortos para a lei aqui já não é mais essa lei geral. A lei aqui é uma referência à lei moral de Deus, aos 10 mandamentos, tá bom? Por que houve essa mudança? Novamente, irmãos, porque lá no versículo 1, Paulo estava preocupado em estabelecer um princípio que fosse de consenso geral. Então ele estabelece o princípio. O princípio lá é que a lei tem autoridade sobre o ser humano enquanto ele vive. E é assim que funciona. Se você é cidadão brasileiro, as leis do Brasil têm autoridade sobre a tua vida enquanto você vive. Morreu, acabou, não tem mais autoridade. Mas enquanto você vive, você está debaixo de um código de lei. Ainda que isso hoje e nada é quase a mesma coisa. Mas, vamos lá. Para o nosso exercício aqui precisa entender essa questão, tá bom? Aqui no versículo 4 já não é mais lei nesse sentido geral. É lei de Deus. É lei de Deus. Então vamos lá, irmãos. O cristão morreu para essa lei de Deus. É o que o texto diz. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Mas em que sentido o cristão morreu para a lei, irmãos? E a resposta simples é no sentido de que ele não está mais debaixo da lei. Vou ler o texto. Romanos 6,4. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. E por que o pecado não tem domínio sobre nós? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da lei no sentido de que nós não estamos mais tentando nos salvar
ou nos santificar através da obediência da lei. Não estar debaixo da lei, querido, significa que nós não estamos mais tentando nos achegar a Deus através da obediência à lei de Deus. É importante que você entenda isso. É nesse sentido que nós não estamos mais debaixo da lei de Deus. Nós não estamos mais buscando o favor de Deus, buscando salvação, graça, através da obediência. Nós não estamos mais querendo agradar a Deus pela obediência em si, entendeu? Essa era a nossa situação, querido, antes de nós sermos inseridos em Cristo. Não é mais. Mas isso também nos leva a uma outra dedução. Se nós estávamos nessa situação antes de sermos inseridos em Cristo, antes de sermos salvos, então significa que todo aquele que não é salvo, ele ainda está nessa situação de tentar se achegar a Deus, de tentar buscar o favor de Deus por meio da obediência de leis. Vou te mostrar isso, irmãos, em alguns textos interessantes. Primeiro, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, diz assim, olha, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. Olha só, se você guardar esses mandamentos, se você andar nos caminhos do Senhor, se você guardar os estatutos, se você guardar os juízos de Deus, então você viverá. É condicional, entendeu? Se você fizer isso, você viverá. Levíticos 18, 5, olha só. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ou, se você preferir, Gálatas 3, 12. Paulo diz assim, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. O que é ensinado aqui, querido? E a ideia desses textos aqui é que se alguém conseguir obedecer à lei, tal pessoa será salvo pela sua obediência. Era isso que os judeus criam. É isso que muita gente crê hoje, entendeu? Só que os judeus pensavam que a lei, ou eles resumiram a lei a algumas coisas circunstanciais, externas, como lavar a mão, tinha a ver com os rituais que eles praticavam. E Paulo vai dizer, olha, isso não é exatamente obedecer à lei. Eles estavam muito preocupados com atos externos, entendeu? Não podiam comer sem lavar as mãos, eles não podiam entrar em casa sem antes lavar seus pés, aquela coisa toda era cheio de... Então, porque eles obedeciam esses rituais, eles pensavam que estavam obedecendo a lei. Lê do engano, querido, lê do engano. Então, vamos lá, irmãos. Que isso fique claro para vocês, nós não estamos mais debaixo da lei. E não estar debaixo da lei significa que nós não estamos mais tentando conseguir a salvação por meio da obediência à lei de Deus, tá bom? É fundamental, querido, que a gente entenda isso. Senão, nós vamos chegar àquela conclusão, eu não tenho mais nada a ver com a lei não diz respeito a mim, a lei é coisa do passado, a lei é Velho Testamento, a lei era para os judeus, nós estamos debaixo da graça, e a gente, debaixo da graça, a gente não liga para a lei. Essas coisas todas eu já ouvi muito, irmãos, e isso não tem nada a ver com o ensino bíblico. Estar debaixo da lei, querido, significa lei como meio ou método pelo qual poderíamos nos salvar. Entende? Isso não é possível. Mesmo os judeus crendo que fosse, mesmo eles acreditando que eram salvos porque obedeciam à lei, nós vamos ver aqui o próprio Paulo falando sobre isso, irmãos. Não é possível alguém ser salvo. Irmãos, nós temos basicamente 6.000 anos de história cristã para provar que não é possível ser salvo por meio da obediência às leis. A única pessoa que realmente conseguiu obedecer à lei na sua totalidade foi o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro conseguiu tal façanha, querido. Nenhum outro. Então não é possível. É um caminho de salvação? Só que é um caminho de salvação impossível de ser trilhado, porque o ser humano... Irmãos, a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. O caráter de Deus é santo. Deus é um Deus perfeito. Tipo assim,
Ele é um Deus no sentido de perfeição absoluta, como a gente jamais conseguiu imaginar. Então, se alguém conseguisse obedecer à lei, nós estaríamos falando de alguém perfeito nesse mundo, e não há tal pessoa nesse mundo, querido. Bom, vamos lá, então, continuar, querido. Escute bem isso aqui, irmãos. Olha, graças a Deus, querido, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, a gente não precisa mais tentar se salvar por meio da obediência de mandamentos divinos. Por mais importante que eles sejam, nós não somos salvos por isso. É o que Romanos diz lá em 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Escute, irmãos, escute, querido. É nesse sentido, no sentido de que nós não precisamos mais nos salvar por meio da obediência aos mandamentos divinos, tá? Que nós estamos mortos para a lei, nesse sentido. Não significa nem por um momento que não devemos nos interessar pela lei moral de Deus e as suas exigências. Jamais se deve entender, querido, porque somos cristãos, podemos dizer, já não nos interessa o que diz a lei. Essa é uma forma muito perigosa de antinomismo. Antinomismo aqui, querido, é a ideia de que é possível viver sem lei, que ninguém precisa mais obedecer à lei, que nós estamos livres da lei, tá bom? Que você viva da forma como bem entender. A verdade, querido, é que todo o propósito da salvação é capacitar-nos a cumprir a lei de Deus. Irmãos, existem umas coisas aqui interessantes. Eu tenho uma frase de Filipenses, que ele diz assim, olha, a lei nos leva a Cristo para sermos justificados, salvos. E Cristo nos leva de volta à lei para sermos santificados. Eu estou lendo ela, mas eu não concordo muito bem com essa questão não, querido, tá bom? É uma frase parecida com a de Lutero, porque Lutero diz algo parecido, só que com um sentido diferente. Lutero diz assim, olha, a lei me leva a Cristo para a justificação e Cristo me manda de volta à lei para a gratidão. Você percebe que o ser enviado de volta à lei tem função, tem um propósito diferente. Na visão de Filipenses, querido, é um escritor muito controvertido do meio cristão, tá bom? Ele escreve alguns livros polêmicos, como é o que eu citei para vocês aqui, que Decepcionados com Deus. Eu falei sobre esse livro aqui, entendeu? Ele escreve alguns livros polêmicos, né? Então, para Filipenses, a lei nos leva, Cristo nos leva à lei, isso mesmo, a lei nos leva a Cristo para sermos salvos. Depois ela nos manda de volta, Cristo nos manda de volta para a lei para sermos santificados. A ideia é, a lei vai me santificar. Eu não creio que seja assim. Todo o capítulo que nós vamos ler aqui diz que não é assim que funciona, irmãos, tá bom? Eu prefiro a visão de Lutero, porque ele diz que a lei me leva a Cristo para ser salvo e Cristo me manda de volta à lei para a gratidão. É diferente. A minha forma de agradecer a Deus é fazendo a vontade de Deus. Eu obedeço, não porque eu quero alguma coisa de Deus, não porque eu estou buscando algum favor de Deus. Eu obedeço ao Senhor porque eu sou grato, na verdade, àquilo que Ele fez por mim. Propósitos diferentes, irmãos. Propósitos diferentes. Só para você entender, irmãos, é fundamental que a gente entenda isso, querido. A gente não vive e não é salvo por meio de obediência à lei. Nenhum de nós consegue tal façanha. É impossível ao ser humano. Repito, nós temos 6.000 anos de história cristã para provar que o ser humano não consegue obedecer à lei de Deus. Por mais espiritual que ele seja, por mais dedicado que ele seja ao Senhor, ele ainda é imperfeito, irmãos. Nós somos imperfeitos, nós temos uma natureza pecaminosa e por causa dessa natureza pecaminosa, nós ainda vamos tropeçar na nossa caminhada. Ninguém escapa disso, querido. Ninguém. Os maiores santos são aqueles mais conscientes das suas fraquezas, irmãos.
E não estou exagerando, isso aqui não é nenhuma frase de efeito, é a verdade. Quanto mais santo eu sou, mais consciência eu tenho das minhas fraquezas, entende? Você não vai encontrar um grande homem de Deus orgulhoso. Irmãos, isso é completamente antagônico. Quanto mais santo eu sou, quanto mais próximo de Deus eu vivo, mais humilde eu sou, querido. Mais humilde eu sou. Porque mais eu conheço as minhas fraquezas. Olha só, vamos aqui, vamos. Deixa eu ler contigo aqui, Hebreus 8, do 8 em diante. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está citando aqui o Velho Testamento, tá bom, gente? Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A ideia básica aqui, querido, é que nós não podemos descartar a lei como se ela não tivesse utilidade. Ela é importante, ela retrata o caráter santo de Deus e a vontade de Deus para os seus filhos. Então, nós devemos respeitar, honrar, obedecer, tá bom? Essa é a ideia, querido. Agora, nós não fazemos isso com o propósito de alcançar a salvação, irmãos. Que fique bem claro isso. Olha um outro texto interessante, querido, ainda falando sobre a lei. Romanos 8, 3 e 4, né? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Nós vamos abordar isso aqui num texto depois, querido, detalhadamente. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui Paulo não está se referindo à morte de Cristo por nossos pecados. Ele está dizendo que o objetivo da salvação é nos habilitar a cumprir a justiça da lei. Olha o que ele diz, irmãos. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A ideia é que, por causa do que Cristo fez por nós na cruz, ele nos habilita. Na verdade, a ideia é essa, irmãos. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, por causa do Espírito que vem habitar em nós, agora nós temos condições de obedecer à lei. Antes, nenhum de nós tínhamos, mas agora nós temos condição. Porque é um poder que nos foi dado por meio do sacrifício de Jesus Cristo, tá bom? Ainda falando sobre lei, irmãos, isso é incrível, tá bom? Essa ideia de que a lei não existe mais, de que o crente não está mais debaixo da lei, irmãos, isso é coisa de gente meio biruta, sabe? Sério mesmo. Romanos 13, versículo 8 até o 10, irmãos, olha. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Quem ama os outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Ele está citando os 10 mandamentos aqui, tá bom, gente? E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tudo isso aqui, querido, para dizer que o cristão não pode pensar que pelo fato de ele não estar mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele pode ignorar ou viver como se ele fosse um antinomista, como se ele não tivesse lei, tá bom? Nós somos chamados sim a obedecer à lei, irmãos. Nós somos chamados sim a honrar a lei, entendeu? Honrar a lei é honrar a Deus, irmãos. Obedecer à lei é obedecer a Deus, querido. A gente não pode perder isso de mente. Nós não fazemos isso mais com a intenção de alcançar a salvação, não. A salvação já nos foi dada de graça pelo Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, tá bom? Então nós não buscamos mais alcançar a salvação através da obediência à lei de Deus, não. Nós obedecemos para honrar a Deus. Nós obedecemos para glorificar a Deus. Nós obedecemos por gratidão àquilo que Ele fez por nós. E nós só obedecemos porque nos foi dado o poder para obedecer, queridos. Bom, feito essas considerações iniciais aqui, eu vou voltar para o texto mais uma vez.
Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aqui eu começo chamando a sua atenção, irmãos, para uma coisa interessante. Há uma semelhança muito grande entre esse versículo 4 aqui e o versículo 11 do capítulo 6 de Romanos. Olha o que diz o capítulo 6 de Romanos no versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É a mesma coisa, irmãos. Assim também, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. E aqui você já observa uma coisa: mortos para o pecado e mortos para a lei. É a mesma coisa para Paulo, tá bom? Mesma coisa. E nós estamos mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. É a mesma coisa. E aqui, querido, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que Paulo faz aqui, irmãos, a princípio, ele traz uma definição do que é ser um cristão. Eu tenho dito para vocês que isso é o que há de mais importante para Paulo nos escritos de Paulo. Irmãos, é impressionante a quantidade de vezes que a gente encontra nos textos de Paulo essa descrição do que é um cristão, entendeu? E novamente, querido, nós temos aqui, irmãos, assim, na leitura do texto a gente percebe muito claramente. Olha o texto mais uma vez, vou ler aqui na minha Bíblia. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então ele está descrevendo o que é um cristão, na verdade, querido. Olha, ele está dizendo aqui, irmãos, que ser um cristão é algo completamente radical. Significa morrer para a lei e reviver para Deus, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer, querido, que ser cristão não é apenas modificar um pouco a vida que você levava, ou ajustar alguma área da vida. Não significa nem mesmo torná-la um pouco melhor, ou dar uma repaginada na aparência. Tudo isso, irmãos, eu tenho dito isso aqui, queridos, que para muitas pessoas, irmãos, ser cristão, querido, significa apenas deixar de fazer algumas coisas e começar a praticar outras. E tem aqueles até que acham que ser cristão significa apenas sair da igreja A e ir para a igreja B. Mas nisso não é bíblico, irmãos. Ser cristão, querido, é algo completamente radical, entendeu? Não é essa coisa, eu era um cachaceiro, agora eu me converti e eu vou parar de beber. Eu fazia isso e agora eu não faço mais. Não, querido, essas coisas acontecem, esse é o processo, mas ser cristão não significa apenas isso, irmãos. Eu temo muito, querido, que as pessoas não entendam, irmãos. E eu digo uma coisa, se você está aqui na Caiós, querido, e não entende isso, é porque não quer. É porque não tem ouvidos para ouvir. Porque isso tem sido ensinado aqui continuamente, querido. Repetidamente eu tenho falado sobre isso. Ser cristão, querido, não significa apenas deixar de fazer algumas coisas e fazer outras. Ser cristão não significa apenas sair de uma igreja e ir para outra. Ser cristão não significa apenas melhorar a vida que você está vivendo, ser uma pessoa mais correta, mais honesta. Tudo isso faz parte, tudo isso é parte do processo de mudança que Deus opera em nós. Mas ser cristão é algo muito mais profundo do que isso, irmãos. Muito, muito, muito mais profundo do que isso. Olha como a Bíblia descreve, olha a linguagem que a Bíblia usa para descrever um cristão, irmãos. O que é ser cristão? Quando você vai para João 3,3, está lá, olha, Jesus respondendo aqui a Nicodemos, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ser cristão é alguém que nasceu de novo. Presta atenção na linguagem, irmãos. É algo profundo, é algo radical, é algo poderoso, entendeu? É nascer de novo. Olha, 2 Coríntios 5,17. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Ou, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele é uma nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo na vida dessa pessoa. Isso é ser cristão, irmãos. É ser uma nova pessoa, querido. Aparentemente eu sou a mesma pessoa, aparentemente nada mudou, querido, mas só aparentemente, irmãos, porque uma mudança profunda aconteceu no meu interior, querido. E se essa mudança não aconteceu, irmãos, então eu tenho que desconfiar da minha salvação, tá bom? Efésios 2:1, irmãos, olha, isso tudo é a Bíblia descrevendo o que é ser cristão, entendeu? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Antes de ser cristão, você estava morto. É o que a Bíblia diz. Porque Deus te deu vida, você deixou de estar morto e agora você está vivo. Olha a mudança. Ou pegue lá Colossenses 1, irmãos. O Colossenses 1 diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, antes de ser cristão, eu era prisioneiro, eu era cidadão desse império das trevas, eu estava debaixo do domínio do diabo, eu estava debaixo da direção do mundo, eu vivia para mim mesmo, mas aí o Senhor veio e me tirou de lá e me transportou para o seu próprio reino. Isso tudo é a linguagem bíblica para falar do que é ser cristão, irmãos. Então não é só uma mudança superficial na minha aparência, no meu modo de viver. Antes eu usava roupa assim, agora eu uso roupa assado. Antes eu gostava de ir para tal lugar, agora eu não vou mais, eu vou para... Tudo isso faz parte, querido. Mas eu não posso achar que apenas essas coisas, elas realmente significam que uma pessoa nasceu de novo. Ser cristão, querido, significa estar numa relação completamente nova com Deus. Antes, eu me relacionava com Deus por meio da lei. Eu tentava fazer as coisas assim, assado, para agradar a Deus. Agora, a minha relação com Deus é por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso mais tentar merecer o favor de Deus. Isso foi me dado de graça. Eu não preciso mais me sacrificar, me esforçar, sabe, abrir mão disso, daquilo. Não, querido, agora essa relação com o Senhor, ela acontece por meio de Jesus. Eu tenho livre acesso ao trono da graça pelo sangue de Jesus. Na verdade, eu sou chamado a entrar com ousadia na presença do Senhor por causa do sangue de Cristo que foi derramado em meu favor. A relação mudou. Antes a relação era de culpa. Hoje é uma relação de amor, querido. A culpa não deve mais existir entre um cristão. Esse é o primeiro resultado da justificação pela fé, querido. Não há mais culpa, entendeu? Não há mais culpa. É o que diz o texto lá. Só para a gente ler o texto. 5:1, irmãos. Olha. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos diz, no capítulo 5, que antes eu era inimigo de Deus, mas agora eu fui reconciliado. Agora eu tenho paz com Deus. Agora eu tenho acesso a Deus. Isso é ser cristão, querido. Ser cristão significa ter um propósito completamente diferente de qualquer propósito que eu já tive antes, irmãos. E que propósito é esse, irmãos? O próprio texto diz, é dar frutos para Deus. O não cristão, querido, a pessoa que não conhece a Deus, que ainda não foi salva, ela não conhece esse propósito, entendeu? E ela não conhece porque ela vive para si. Ela dá fruto pensando em si mesma, ela vive para satisfazer a si própria. Ela é egocêntrica, ela está preocupada apenas com ela mesma. Se eu sou cristão, querido, agora a minha preocupação não deveria mais ser, irmãos, somente comigo. Eu deveria estar preocupado em dar frutos para Deus. Essa é uma questão bem delicada, irmãos. Eu tenho dito isso constantemente, que se você quiser conhecer uma pessoa realmente, saber se ela realmente nasceu de novo, observe isso. Quem vive só para si, querido, não nasceu de novo. Não adianta, irmãos. Quem manda na minha vida sou eu não aceito que alguém dê pitaco. Eu vou à igreja quando eu tiver vontade de ir para a igreja. Esse negócio de ir para a igreja toda semana, isso é bobagem, eu não preciso disso, né? Eu posso ser crente na minha casa. E aí esse discurso, sabe, independente de quem não... Irmãos, quando você ouvir alguém com esse tipo de discurso, tenha certeza, ela não nasceu de novo.
Pastor, por que o senhor diz isso? Jesus disse, irmãos, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É a primeira característica de um cristão, irmãos. Um cristão não vive para si mesmo. Quando um cristão vive só para os seus interesses pessoais, todos os sonhos, todos os planos, todo o investimento que ele faz é apenas em si mesmo, no seu bem-estar, querido, ele não é cristão. É impossível, irmãos. É impossível, é antibíblico. Você não acha isso na Bíblia. E por último aqui, querido, ser cristão significa receber um novo poder, uma nova capacidade, uma nova vida. Sem esse poder, querido, sem essa capacidade, sem essa nova vida, ele não poderia dar frutos para Deus. Jamais. Há um texto, irmãos, que eu acho interessante. João 15, lá Jesus diz, olha, eu sou a videira e vocês são os galhos. Sem mim, nada podeis fazer. De fato, irmãos, nós não podemos dar fruto para Deus sem que nós estejamos conectados ao Senhor. Esses testes, querido, eles servem para a gente tentar se avaliar. Olha, não há entendimento mais necessário, mais urgente entre o povo de Deus do que a gente ter essa certeza de que de fato é salvo. Eu preciso disso, irmãos. Eu sou um cristão realmente, ou eu apenas aderi a uma igreja evangélica? Irmãos, vamos ser honestos. O convívio na igreja evangélica, por mais que tenha problema, é bom, sabe? É bom. E principalmente igreja pequena, é bom, irmãos. Você ser acolhido. Veio um rapaz aqui domingo aqui na igreja, né? Ele ficou todo feliz da vida. Eu fui lá onde ele, conversei, agradeci ele pela presença, né? Disse que estava feliz pela presença dele aqui no nosso meio. O cara ficou todo contente, todo feliz. Ah, pastor, obrigado pelas palavras, entendeu? Não sabia que o senhor se importava alguma coisa. E o ambiente é esse, irmãos, entendeu? O ambiente é esse. É acolhedor, é bom. Você vai na célula, um momento alegre, divertido, a gente conversa, brinca, ouve a palavra, canta, entendeu? Lancha, tudo junto ali. É um ambiente bom, querido. É um ambiente bom. O mundo quase não tem isso, entendeu? Qualquer reunião que as pessoas façam no mundo tem que ser movida a álcool, ou então não presta. Sério. Se um grupo de pessoas que não conhecem Cristo se reunir, irmãos, e não tiver álcool no meio, não tem diversão para eles. Eu acho que vocês devem saber disso. Eu já vivi isso, já presenciei isso muitas vezes, entendeu? Só tem graça se tiver uma cervejinha, alguma coisa. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos de álcool no nosso organismo para nos alegrar. Nós nos alegramos porque nós pertencemos a Deus, entendeu? E quando nós estamos juntos, aí sim, melhor ainda, entendeu? O ambiente fica mais alegre ainda, mais festivo. Isso é ser cristão, querido. É possível uma pessoa, mesmo sem ser salva, se sentir bem num ambiente desse. Ela não vai se sentir bem ouvindo a palavra, isso eu garanto a vocês. Pregação como isso aqui, dificilmente ela vai se sentir bem. Mas o ambiente, né, em si, o louvor, a adoração, a música, essa coisa toda é boa, irmãos. Nós precisamos ter certeza, querido, porque, irmãos, isso implica na qualidade de vida que nós levamos. Se eu não tenho consciência da minha salvação, querido, se eu tenho medo de morrer e não ir para o céu, entende? Se eu não consigo me achegar a Deus em paz, sem culpa, sem esse sentimento de culpa, né? Se eu não consigo me achegar a Deus e adorá-lo, e me aproximar dele como um filho se aproxima do pai, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de temor, isso não pode ser cristianismo, querido. Nós somos perdoados por Deus. O Senhor morreu na cruz para nos salvar, para nos dar vida. Se nós somos perdoados e eu tenho consciência desse perdão, né, eu vou me achegar a Deus sem medo. Eu não sei vocês, irmãos, mas antes de conhecer a Deus, a gente tinha uma relação muito estranha com Deus, de obrigação, né? Eu temo que algumas pessoas ainda carreguem esse mesmo, eu chamo isso de espírito religioso, né? Às vezes a pessoa aceitou a Cristo de verdade, mas ela não se libertou desse espírito religioso, entendeu? Ainda não entendeu ainda o que é salvação,
que Cristo fez por ela na cruz, e por isso ela vive debaixo desse espírito de religiosidade. Irmãos, isso é terrível, querido. Não é para ser assim, irmãos. Não é para ser assim. Quando eu me coloco diante do Senhor, eu tenho que ter consciência de que eu estou diante do meu Pai, de que não há nenhum impedimento, querido, nenhum juízo de Deus, nem nada. Se houver pecado, sim, eu posso confessar ao Senhor, entendeu? E aí eu posso me relacionar com Deus como um pai se relaciona com o filho, normalmente, irmãos, sem medo, sem temor, sem barreiras, entende? E aqui para nós, irmãos, geralmente quando há barreiras entre nós e Deus, é porque há algum pecado oculto ou algum pecado que nós não queremos abrir mão dele. Porque o pecado tem esse poder de construir uma muralha entre nós e o nosso Deus. É isso que diz lá Isaías 59, né? Deus não está surdo, de maneira que não possa ouvir, né? Ele não está manietado, né? De maneira que não possa nos ajudar, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, querido. A ideia é que o meu pecado vai construindo uma muralha entre eu e Deus não pode mais interagir comigo, porque eu mesmo estou construindo essa muralha que está me separando de Deus, entende? Então, se eu vou para diante de Deus, querido, e há barreiras, é bom a gente sondar o coração nessas horas, querido, porque pode ser que haja pecado oculto ou algum pecado que eu não quero abandoná-lo, tá? Irmãos, eu vou falar muito sobre essa nova vida a semana que vem. Eu vou fazer alguns testes em relação ao cristianismo, ao nosso cristianismo, porque eu sou bem honesto com vocês, irmãos. Não há, na minha concepção, não há nada mais importante na vida cristã do que eu ter consciência e certeza da minha salvação. Isso para mim é essencial, querido, e não há como ser um cristão autêntico, não há como ser um cristão frutífero sem que eu tenha consciência disso, querido. Porque às vezes eu posso até estar dando fruto, mas eu estou dando fruto por uma motivação equivocada, entendeu? Não é uma motivação bíblica, não é uma motivação que Deus espera de mim. Eu deveria fazer isso por gratidão a Deus, querido. Não por uma obrigação, não por qualquer tipo de imposição, mas porque eu sou grato a Deus. Eu quero viver para Deus uma vida que o alegre. Eu quero que Deus se alegre com o meu andar, com o meu estilo de vida, com a minha maneira de viver, entendeu? Com os frutos que eu estou produzindo, seja no meu caráter, seja gerando pessoas para Cristo através da pregação do Evangelho, ou qualquer outro tipo de fruto, irmãos. Mas eu preciso ter essa consciência, querido. Sem que eu tenha consciência da minha salvação, irmãos, sem que eu tenha certeza da minha salvação, dificilmente eu vou produzir tais frutos. Então, a semana que vem, está aqui diante de mim, eu não vou nem começar porque não vai dar tempo mesmo, está aqui diante de mim, nós vamos abordar um pouquinho a respeito dessa nova vida, como eu sei que realmente tenho essa nova vida, quais são as provas de que eu tenho essa nova vida. Eu queria abordar isso semana que vem com vocês, tá bom? Agora nós vamos parar por aqui, nós vamos orar ao Senhor, finalizando esse tempo na presença dEle. Pai, nós te louvamos e te damos graça por esse tempo na tua presença, Senhor. É bom, Senhor. É proveitoso, Senhor. Eu não sei para os meus irmãos, para mim é prazeroso, Senhor, estudar a tua palavra, meditar nela, gastar tempo, Senhor, conhecendo, entendendo aquilo que está escrito. Eu oro a Ti, Senhor, finalizando esse momento, pedindo que o Espírito Santo gere no coração dos Teus filhos fome e sede pela Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração se alegre em conhecer a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos.